Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Eu cumpri minha parte, mas foi longe demais. Pessoal, existem duas certezas nessa vida. A primeira é a morte e a segunda é a que você conheceu a história da mulher que traiu o personal com o mendigo. Sendo assim, acho que nem precisa de contexto, né? Mas caso você more em Chernobyl e não teve acesso à internet nos últimos dias, eu sugiro que primeiro você assista os 2 vídeos que a gente fez aqui no canal, que lá a gente vai explicar tudo. O primeiro é detalhando a história e o segundo é sobre a entrevista que o marido deu. Pois bem, a gente viu naquele vídeo, no segundo, que o mendigo ele tinha soltado uma nota, mas não tinha entrevista dele, não tinha vídeo sobre a versão dele dos acontecimentos daquele fatídico dia. E bom, parece que as coisas mudaram porque hoje ou ontem, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo, saiu uma entrevista completa dele de mais de 40 minutos com o Gilvaldo Alves, o mendigo comedor de casadas. E nesse vídeo nós vamos trazer os principais pontos sobre a versão dele e tentar entender um pouco mais essa história maluca, né, que nem roteiro de novela mexicana consegue explicar. E de antemão eu quero fazer a minha crítica aqui ao jornal Metrópolis, que é onde foi vinculado essa entrevista com o mendigo, em relação ao áudio daquele vídeo que tá péssimo. Os caras nem para colocarem um microfone de lapela no mendigo, então o áudio ficou meio um pouco distorcido, parece. Para nossa sorte, a dicção do Gilvaldo é impecável e a gente consegue entender muito bem como ele se expressa. Pessoal, rapidinho aqui um recado para você que está passando por dificuldade financeira e quer sair dessa, quer se preparar para a crise que está por vir, ganhando de 2 a 5 mil reais por mês, trabalhando na sua casa com o seu celular. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar o que eu estou aplicando aqui na internet que está fazendo eu tirar mais de 5 mil reais por semana. Bom, logo no início da entrevista ele agradece as pessoas que se solidarizaram com ele e ele também afirma que muitas coisas que estão rolando aqui na internet são mentiras. A gente já vai falar sobre isso também. Ele pede 1 minuto de silêncio por conta dos conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo, aquecimento global, pandemia, enfim, eu também não entendi muito bem o que isso tem a ver com o caso, mas é sempre bom conscientizar a galera dos males do mundo, não é mesmo? Oferecer 1 minuto de silêncio e contem, por favor. Bom, após isso, os entrevistadores pedem para que ele se apresente, né, diga quem ele é, e aí ele conta um pouquinho que ele é morador de rua, tem 10 irmãos, tem uma filha, é baiano, e acabou tendo que morar na rua após se separar de outra moça com quem ele passou 15 anos de sua vida. Eu sou um cara, assim, como sabem e dizem, morador de rua, tenho uma filha, vivi casado de novinho, sou o primeiro filho em 10 irmãos. E após isso, ele ainda faz um jabá eleitoral gratuito pro presidente Bolsonaro. Presidente, o qual eu votei, deixando bem claro que só votei no senhor porque o senhor tomou aquela facada, nem perguntei se posso falar sobre isso, mas é a minha verdade. Então eu votei com muito orgulho e votarei outra vez. Nossa, tô vendo o Bolsonaro se pronunciar no Twitter mano. Já, ele põe o trechinho com o mendigo falando do jeito que é, mano, lá no Instagram dele. Bom, antes de entrar pro assunto principal, ele conta uma história sobre um incidente que ocorreu no lugar que ele costumava ficar. Meio estranho essa história, mas eu acho que ele conta porque ele acreditava no início que tinha um pouco a ver depois com o personal lá e ele explica isso. Mas ele diz que no local que ele costumava ficar era um lugar onde as pessoas iam para treinar com carros de autoescola, um lugar mais tranquilo. E lá teria acontecido algo inusitado. Uma moça, aparentemente por causa de uma discussão, talvez com o instrutor da autoescola, não ficou meio claro isso aí, não sei se estava acontecendo alguma coisa, mas ela acabou indo em direção ao carro e se segurou no carro e o cara que estava dirigindo acelerou com o carro e acabou derrubando ela. Ele até fala que chegou a arrastar ela por 5 metros. Não sei como é que ele conseguiu essa medida aí. Mas enfim, nesse momento o Gilvaldo ele entra na frente do carro e pede pro motorista que o motorista pare, né, porque ele ainda estava acelerando o carro. Eu não pude me conter, eu entrei na frente do carro e gritei pro cara que parasse, gritei com todas as forças que eu tive naquele instante
E aí, o motorista para, depois disso tudo, ele ainda vai para a delegacia para poder prestar o seu depoimento, ele encontra essa moça lá que ele ajudou, né? A moça agradece ele, mas não fica claro se essa moça que ele supostamente ajudou seria então a mulher do personal. Eu acredito que não, né? Depois, pelo que ele vai contando, parece que já ser outra moça. Então já tinha outra moça aí que ele quase deu uma chavecada também, velho. Ou talvez pelo fato de ter ajudado essa moça, salvado a vida dessa moça, ele ganhou um prêmio aí, entendeu? Mas que prêmio? Bom, como eu falei, não fica claro se era a mulher personal ou não, mas tudo indica que não seja, tá? Até mesmo porque no meio da explicação dele sobre esse acontecimento, ele começa a agradecer algumas instituições. O entrevistador também não ajuda, né? Retomando o assunto, para se aprofundar mais nessa história. Então, e já começa a questioná-lo também sobre se ele tinha mágoas por ter apanhado. Enfim, muito ruim as perguntas. O áudio também estava ruim, o entrevistador também não ajudou muito. Enfim, a sorte é que o próprio Gilvaldo ele fala para retomar o assunto, né? Parece que dos três que estão ali, talvez eles sejam mais lúcidos. Posso só continuar e já voltar agora? Eu queria começar do início dessa parte da moça. Então ele retoma o assunto, a moça então que ele salvou lá da escola lá como maneira de agradecer. O mendigo pediu para ir tomar um café com ela. Ele até conta assim que ela queria agradecer, aí ele fala assim, é o que eu quero, você não pode me dar. Aí a moça já entende que era alguma coisa no sentido mais sexual, entendeu? Ansioso. E aí ele até fala, tá, eu acho que ela não entendeu muito bem, aí eu não sei se dá um migué, ele começa a contornar falando, não, eu preciso de um sapato, preciso de uma mochila, de uma blusa, mas porra, isso daí talvez ela poderia dar, né? Não, na verdade o cara já era bom de lábia já também. É isso que eu falo, ele é meio ligeiro nas palavras, filho. Bom, então a moça falou pra ele, né, pra tomar um café, o que já é meio suspeito, né, meio estranho, né, ela chamar um mendigo pra tomar um café. Enfim, né? Não sei, talvez a boa dicção do mendigo tenha despertado algum interesse na moça, né? Eu confesso que ele tem o seu charme. Bom, a história sobre esse incidente acaba ficando por aí mesmo. Parece que a moça deu um dinheiro pra ele, ele compra lá uma cachaça, um cigarro. Enfim, aí ele vai pra praça, toma um banho, deve ser algum banheiro comunitário, não sei como funciona. E quando ele está andando próximo da rodoviária, ele encontra duas moças com uma bíblia na mão, e aí ele pede para elas orarem por ele. Então, quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia. Eu pedi que orassem por mim. Talvez seja nesse momento que as histórias se cruzam, né? Para quem viu o relato da mulher nos áudios, né? Ela fala que encontrou um morador de rua, né? Quando estava indo buscar a filha na escola, e aí tem todo esse lance da Bíblia e tal. Então acredito que esse seja o momento do primeiro encontro, né? Bom, isso acaba se comprovando até mesmo quando o entrevistador pergunta para ele mais para frente na entrevista se ele já tinha visto a moça antes do ocorrido, antes lá da situação do carro. E olha só o que ele diz. Encontrado com ela anteriormente? Isso, aquela mulher, eu acho que é quem fez uma oração por mim e me deu a Bíblia. A Bíblia que ela me deu ficou dentro do carro, inclusive. Enfim, algum tempo se passa e o mendigo, caminhando ali próximo da rodoviária, ele escuta uma voz o chamando, agora sim, da mulher, né, da nossa personagem aí principal, a mulher do personal, né? E ele, ao olhar e ver uma moça bonita o chamando, ele, a princípio, não acredita que seja com ele a chamada, né? Eu escuto vozes. Moço, 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 ei, moço, moço. E eu tô andando. E, surpreendentemente, quando a moça se aproxima, segundo o próprio Gilvaldo, ela simplesmente, do nada, diz que queria namorar com ele. Tipo, é muito roteiro de filme porra isso aí, né, mano? Essa história é tão surreal que se não fosse toda a repercussão que ela tomou, com certeza ficaria muito difícil de acreditar. Eu quero namorar com você. Eu olhei pra ela e falei, moça, eu sou morador de rua. Tanto que nem o mendigo acreditou, né? Ele ainda reluta em dizer pra ela que não teria nada pra oferecer pra ela, que ele era morador de rua, não tinha dinheiro nem pra pagar um hotel. Isso cala o argumento quando a gente disse lá no outro vídeo que um mendigo não tem uma autoestima e tal pra chegar numa moça daquela. E muita gente ficou... mas não tem, mas só porque é morador de rua, não tem? Aí, ó, ele mesmo falou que não acreditou que era pra ele. Então, né, eu acho que isso cala a boca aí de quem falou bobeira aí. Bom, então como eu disse, ele reluta em acreditar naquilo, né? Fala que não tem dinheiro e tal. E aí, nesse momento que ela o convida para eles irem para dentro do carro e conversarem lá dentro. Eu ouvi daquela boca doce. Não pode ser o meu carro? Então eu disse, e aonde é que está o seu carro, filho de Deus?
E agora vem o grande plot twist, né? O carro que ele diz que entrou era um carro vermelho e não branco. E aí você fala, como assim, cara? Né? Como assim? Né? Na filmagem que a gente viu lá, era um carro branco, né? Você fala, mas a filmagem estava em preto e branco. Mas tem uma filmagem que circula também colorida e mostra o carro branco. E outra, se fosse um carro vermelho, mesmo com a filmagem em preto e branco, não ia ficar daquela cor o carro. Ali, mesmo com a filmagem em preto e branco, fica claro que o carro é branco. Então, o que aconteceu? Que ele disse que é vermelho. Será que foi tanta pancada que ele tomou que mudou ali algum sistema do cérebro dele, ele achou que era outra cor? Ou, então, aquela filmagem que viralizou não era ele? Muito estranho, né? O entrevistador ainda pergunta sobre a filmagem, no caso, né? Ele fala, tem uma filmagem ali e tal, né? O carro branco, um homem foi espancado, enfim, o que a gente viu, né? Todo mundo viu, viralizou. E aí, ele simplesmente diz que não é ele naquela filmagem. Aparece no carro branco sendo agredido pelo marido da mulher? Não sou eu. Eu talvez possa entender um pouquinho da explicação sobre isso. Eu acredito que ele está se confundindo. Por quê? Uma coisa é fato, a gente tem que concordar que é o acontecimento nas filmagens, certo? Então isso eu acho que não tem discussão. A filmagem, era o personal, era a mulher e era o mendigo. Apesar dele falar que não, mas era, né? Não tem como. Eu acho que o que ele acabou se confundindo em dizer que o carro era vermelho, porque existe o carro era o Renault Sandero e existe uma versão do Renault Sandero, se eu não me engano, o Renault Sandero Sport, que ele tem uma versão que o interior é vermelho, né? Conforme a foto vocês estão vendo aí. Então tem alguns detalhes do banco vermelho e alguns detalhes ali do painel vermelho. Talvez isso gerou um efeito Mandela ali na cabeça dele achar que o carro era vermelho por causa do interior vermelho. Então acredito que tenha sido isso que aconteceu. E também por causa das pancadas que ele tomou na cabeça, que certo, reiniciou a memória RAM dele lá, formatou o Windows e aí ele tá se confundindo. O cara levou 2 surras na mesma noite, pô, aí o cara confundiu. Não, e é muita coisa pra um cara só. Bom, continuando aqui então no ápice da nossa história, depois de uma conversa, ele disse que pra ela levar ele pra algum lugar então, né? Foi então que eles foram numa rua menos movimentada e lá começaram os carinhos, né? Se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro e era uma mão na direção e a outra no carinho. Uma mão no volante e outra mão no carinho, ele fala. Ele diz que pediu pra ela tirar a roupa, né, já que ela queria ficar com ele, e aí ela tirou e então começou a putaria toda, né? Deitado nos bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda. E aí então chega o momento que o marido chega, né? O marido ali, o personal, forte, como um touro, ele começa a socar a janela do carro, né? Ele chega a quebrar a janela, consegue abrir a porta do carro e descer a porrada no mendigo. Eu recebi uma sessão de soco tão violento daqui para baixo, a minha única alternativa, sentei no banco e puxei a porta. Depois disso, ele diz que o cara simplesmente parou de bater, ele saiu do carro, pegou a calça dele, passou no rosto e foi caminhando até o hospital. Lá ele foi medicado, fizeram exames e de novo a narrativa do mendigo acaba ficando um pouco confusa, porque ele afirma que depois que ele saiu do carro, o cara não foi atrás dele, ele simplesmente foi direto pro hospital, só que nas filmagens, como a gente viu, né, o morador de rua, ele tava ali num determinado momento deitado, né, o cara derrubou ele ali do lado daquele arbusto e ainda deu umas bicas nele. Então, assim, isso contradiz um pouco que ele fala que não era ele, a princípio não era ele na filmagem, e a princípio que ele saiu do carro e já foi pro hospital. Mas como eu disse, eu acho que tudo isso acaba sendo um pouco de alucinação por conta de tanta pancada que ele levou, né? Muita coisa acontecendo, muita informação ao mesmo tempo, o cara acaba se confundindo. Como eu disse, nas filmagens ali que a gente viu, é inegável que se trata ali desses personagens da história. Pois bem, após isso é ladainha atrás de ladainha, ele conta que sofreu algumas fraturas, né? Disse que não se arrepende do que fez e ainda manda um recado pro marido, né? Uma lição de moral. Eu acho que o senhor deveria rezar para Deus, pedir sabedoria para agir em um momento de desespero, porque o senhor põe tudo a perder e o senhor se expõe. E quando o senhor se expõe em uma coisa que o senhor enfia os pés pelas mãos, então o senhor esqueceu de amar o próximo como a si mesmo. Então o senhor nunca aprendeu a amar a Deus. E ele ainda é irônico, né? E dá os parabéns para o marido e fala para ele cuidar bem da esposa. Mas parabéns para você, cara. Você enfiou os pés pelas mãos. Cuide bem da sua esposa. Ela precisa de carinho e cuidado.
Puta que pariu. Da nossa esposa. Cuida bem da nossa esposa. Igual aquele meme lá do Pernalonga. Mendigo é comunista, velho, esse mendigo aí, da nossa esposa. E pra você que ficou até o final do vídeo e quer mudar a sua situação financeira, eu vou te mostrar como você pode fazer isso, e fica tranquilo que não é nada de ilegal, se trata de um método 100% honesto. Do contrário, eu não estaria aqui indicando pra vocês, e através desse método eu mudei a minha vida. A gente tá aqui então na plataforma. E aqui, ó, o filtro é dos últimos 7 dias, tá ok? E aqui está o meu resultado dos últimos 7 dias. E aqui a gente vai colocar agora o resultado do mês de março, tá? Do dia 1 até o dia 22. Aplicar, filtrar. E aqui está meu resultado do mês de março, beleza? Veja, eu sei que esse valor pode parecer muita coisa para alguns. Já para outros, nem tanto, porque tem gente que consegue fazer muito mais do que isso através da internet. Mas uma coisa eu posso garantir, é que qualquer um consegue. Não importa se você tem faculdade, não importa se você é mais velho, é mais novo, se você sabe mexer na internet ou não. Eu fiz questão de mostrar esses resultados para poder provar que qualquer um pode. Muita gente não faz ideia, mas eu era uma pessoa comum, assim como muitos de vocês que estão assistindo aí agora. Eu acordava cedo, trabalhava num emprego que eu não gostava, ganhava mal, e quando chegava no final do mês, eu tinha que ver todo o meu dinheiro indo embora e mal dando para pagar as contas. E é exatamente por isso que eu tô trazendo essa oportunidade para você. É claro, galera, que eu não tô falando de dinheiro fácil, tá ok? Existe muito trabalho, muita dedicação e você tem que se esforçar. Mas eu tenho certeza que se você aplicar tudo que vai ser ensinado para você, você também vai mudar a sua vida. Então, se você quer mudar a sua condição financeira e dar uma qualidade de vida melhor para sua família, clica aqui no primeiro link da descrição e chama lá o meu amigo Thiago Gomes no WhatsApp. Não esquece de adicionar ele também para poder aparecer a sua foto lá. O Thiago, ele é o meu mentor, ele que me ensinou tudo isso e ele vai liberar para você um mini curso gratuito. São 4 aulas online e rápidas que vai te dar os primeiros passos para você começar a transformar o seu celular numa máquina de fazer dinheiro. Então clica no primeiro link da descrição, a gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo canal.